Olá, coleguinhas do nono ano, tudo bem? Estão sentindo falta de mim? Então tá, beleza, espero que sim. Hoje eu vim falar sobre exposição oral, nosso conteúdo de produção de texto. Então, a maioria dos alunos tem uma pequena dificuldade em se expressar quando está na frente da sala ou de um trabalho que exige uma exposição oral. Alguns não se concentram e ficam o tempo todo fazendo brincadeirinhas, outros ficam mais nervosos, esquecem o texto, aí é aquele momento, esqueci. E aí? Aqueles também que nem sequer levantam da cadeira, nem falam bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E eu sempre exijo, lá desde os anos finais, do sexto ano, até o ensino médio, exijo que sempre antes de falar ou antes de começar o seminário, é legal você se apresentar, falar um bom dia, uma boa tarde, boa noite e, claro, falar sobre o que você vai apresentar, qual vai ser o tema. Então, os estudantes ainda não pararam para refletir ainda que esses tipos de situação apontadas anteriormente são mais comuns do que imaginam no nosso cotidiano. E o que eles não sabem ainda é que boa parte de nós, professores, já passamos por essas situações também semelhantes e entendem perfeitamente o comportamento de alguns a respeito de trabalhos que precisam ser expostos oralmente. Por exemplo, o meu TCC mesmo da pós-graduação foi uma exposição oral que eu fiz via webcam, ou seja, utilizando essa mesma ferramenta de vídeo, de conteúdo audiovisual que eu estou utilizando aqui com vocês. Então, nesta aula, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre apresentação oral. Então, vamos começar. Então, tem todo um guia de apresentação oral e eu vou falar os principais, bem rapidamente para que vocês entendam, tá bom? Então, primeiro, postura do apresentador. Por exemplo, estou falando com você aqui. Qual que é a sua postura, hein? Então, primeira coisa, a primeira impressão causada pelo apresentador é fundamental a atenção da plateia. Já pensou se eu começasse o vídeo olhando para baixo, ou tampando a minha cara, ou simplesmente falando que eu estava tímido ao falar com vocês? Como que seria a reação de vocês, hein? Pois é. Roupa discreta e bem apresentada. Eu, antes de gravar esse vídeo, iria colocar uma camisa listrada, com bastante flores. Aí, vendo que eu iria falar sobre esse assunto, falei, não, calma aí. Eu tenho também que dar uma revisada na minha roupa para ela ser bem apresentada e de uma forma discreta, porque senão vai chamar mais atenção do que eu, o professor. Primeiro, já falei. Segundo, já falei também. Terceira dica, não coloca a mão no bolso não, ou então a mão para trás, não precisa disso, tá bom? Esteja sempre voltado para a plateia, tá bom? Detalhe, não se pode ler slides. Isso acontece? Sim, acontece. Então, não é que não se pode ler slides, mas evite ler slides, porque se fosse para ler, eu só passava lá na tela e falava, leiam por favor. Só, acabou. Então a exposição oral não é você ir lá e ler slides simplesmente não, tá bom? É você falar sobre o assunto de uma maneira que você passe para o público que você conhece, que você está entendendo tudo daquele assunto, tá bom? Segundo, já falei. Terceiro, já falei. Agora vamos para o quarto. Por favor, evite interjeições do tipo, gente, então eu vou falar hoje. Então vocês entenderam, né? Né? Ah, bem, então, tipo assim, cara, não pode, tá bom? Evite interjeições. Se você tiver um apontador, que é aquele que é um instrumento que você coloca para apontar lá na tela, fique ligado. Ligue apenas para apontar algo objetivo e não linha por linha, que fica enjoativo ou a pessoa acaba se perdendo, tá bom? Ou até mesmo você pode se perder também. O movimento do antebraço, do cotovelo fixo, não mexa muito as mãos.
se apresente de uma forma mais estática, né? Para que o público preste atenção no que você está falando e não no seu corpo todo. Use atrativos também como atenção para esse ponto aqui. Ou seja, quando eu estou lá na aula e durante a aula eu falo a nota que cai na prova, já é um bordão, já é uma palavra, no caso, uma expressão atrativa que eu utilizo para chamar a sua atenção para o conteúdo em si. Tá bom? Atenção para esse ponto. Ou olhe este valor aqui, que interessante. Ou, ó, esse detalhe aqui é importante. Então você já nota que vai cair na prova. Então, estes são os atrativos que eu mais utilizo durante uma apresentação oral. Vamos falar agora sobre slide. Professor, como que eu vou montar um slide? Qual é o slide ideal para minha apresentação? Primeiro, você deve evitar fundo com cores fortes, cansativas. Exemplo, cores vermelhas ou amarelas ou muito escuro. Ou seja, cores fortes e escuras, evite. Porque se for, por exemplo, um ambiente escuro, por exemplo, uma sala escura, aí vai ficar bem complicado e o pessoal vai começar a dormir durante a sua apresentação. É inevitável. Evite fundo que desvie a atenção, por exemplo, fotos que chamem muita atenção ou símbolos que chamam muita atenção. Eu já tive exemplos na faculdade de colegas que colocavam muitas coisinhas e isso acabava desviando a atenção de nós, alunos, que já estávamos na academia. Outra coisa, mude discretamente o fundo durante a apresentação. Exemplo, coloca um tonzinho azul, um tonzinho de verde, um tonzinho de... Entendeu? Para quê? Para não ficar tão enjoativo. Por exemplo, você produz lá 17 slides com a mesma tonalidade, com o mesmo fundo, pode acabar ficando enjoativo para quem está lendo. Tá bom? Então é isso. Essa é a nossa primeira parte sobre a aula de exposição oral. Daqui a pouquinho eu volto com mais aula.